Fala, Davis! Felipe Brito aqui. Seja bem-vindo à nossa aula de integração com a API, tá? Mais ou menos o conceito ali de conectividade. A maioria hoje dos aplicativos, eles precisam se conectar a uma API, seja para buscar informação ou enviar informação. Basicamente isso que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai pegar uma API pública e vai tentar enviar dados para ela para poder fazer esse processo de integração. Se você ainda não conhece nada sobre esse conceito de API, dá uma olhada pelo menos no primeiro vídeo que eu tenho aqui no canal sobre o Web API, tá? Lá eu explico mais ou menos os conceitos da API e também um pouco sobre os verbos HTTPs que tem, né? O GET, o PUSH, basicamente o que a gente vai estar vendo aqui. Então, o que é que a gente vai construir nesse vídeo, tá? Esse vídeo está bem rico aqui com muita informação. A gente vai trabalhar um pouquinho com service. Vocês vão ver que o projeto da gente vai ficar muito mais profissional. A gente vai começar a implementar aqui os modelos, que é algo que a gente não tinha feito ainda. A gente vai usar a biblioteca do HTTP Client, que é a biblioteca para poder fazer ali a integração, né, com a API para mandar os verbos HTTPs. E, como eu já tinha dito em algumas aulas atrás, né, eu ia começar a implementar um pouquinho aqui de injeção e independência, e a gente vai começar a fazer isso nessa aula. Bom, pessoal, eu já estou aqui já com o meu projeto aberto, tá? O que a gente vai estar trabalhando nessa aula aqui? O que a gente vai fazer, tá? A gente vai fazer um processo de integração com uma API que eu achei aqui na internet, com uma API pública. É uma API mais ou menos com alguns dados dinâmicos, a gente consegue tanto mandar informações como consultar. Se a gente observar aqui nessa API, eu vou deixar o link aí na descrição, a gente tem uma parte aqui de usuários. Então eu tenho aqui para fazer login de usuários, olha que legal, a gente consegue passar esses parâmetros aqui e ele retorna esses valores aqui embaixo, né, com o token. Então é bem legal, você não precisa criar uma API para poder fazer essa aula ou fazer esse teste. Aqui embaixo também a gente tem a parte aqui de adicionar usuário, e é o que a gente vai estar fazendo agora, tá? Então, se a gente mandar uma requisição para essa rota aqui, com o verbo post, passando esses parâmetros, ele cria lá um usuário, né, e retorna para a gente um JSON, como se tivesse adicionado um usuário, tá? É tudo fake aqui, né? Mais para a gente testar mesmo. Eu até tomei a liberdade aqui, para adiantar, e coloquei tudo isso aqui no post, algumas dessas rotas, na verdade. Então, a rota de adicionar aqui, ó, a gente tem aqui a mesma rota que tem lá, né? Coloquei aqui os campos que a gente vai precisar. Esses campos aqui são os campos que a gente tem lá naquele formulário que a gente fez da tela de cadastro, tá? Então, a gente vai pegar aquela tela de cadastro que a gente fez, para pegar os campos e mandar agora para essa API, que antes não estava mandando para canto nenhum. A gente vai fazer um cadastro real. Quando a gente faz o cadastro, ele retorna aqui meio que um ID aqui do usuário, beleza? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar essa integração e colocar dentro do nosso aplicativo. Vamos lá. Vou pegar aqui o projeto. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar um modelo. Eu preciso dizer mais ou menos como é que a minha API está esperando os campos, né? Quais são os campos que ela está esperando, que é o que a gente chama de models. Então, eu vou criar uma pasta nova aqui no meu projeto, ó, botão direito. Vou adicionar aqui uma nova pasta, que eu vou chamar de models, beleza? Vamos com calma aqui para a gente entender cada passo desse. E aqui dentro, como eu estou fazendo um processo aqui de usuário, né, adicionar um usuário, eu vou criar um modelo chamado user, tá? Então, eu vou criar aqui uma nova pasta, vou chamar de users. Eu gosto de fazer esse sistema de pasta, porque se eu tiver mais de algum modelo relacionado ao usuário, né, como a gente vai ter para autenticação, eu coloco tudo isso dentro da pasta de users, tá? É uma coisa minha mesmo. Então, eu vou criar aqui uma nova classe. Nova classe é ótimo. Vou chamar de user. E aí eu preciso criar aqui, eu tenho que colocar, na verdade, né, as mesmas propriedades que a minha API está esperando aqui, ó. Eu tenho que colocar aqui o first name, last name, birthday, que basicamente são os mesmos campos que a gente tem lá naquele formulário. Aqui tem algumas a mais aqui que eu deixei que a gente vai estar usando mais à frente. Como é que eu faço isso? Tá? Dá para mim fazer um por um, né? Eu chegar aqui e criar propriedade por propriedade. Mas olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui o pulo do gato. Eu vim aqui no Google, vou fazer como foi que eu fiz desde o início, para vocês. Eu botei aqui converter JSON para a classe em C#. Peguei aqui o primeiro link, tá? Pode ser qualquer um. Eu gosto muito desse aqui. E aí eu colei aquele JSON aqui, ó. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui. Dá para me converter direto, né? E pegar essa classe aqui e usar ela. Só que eu gosto de manter o padrão com o Pascal Case, né? Então eu vou habilitar aqui o Pascal Case aqui embaixo, ó. Ele automaticamente habilita esse JSON Property, só que não tem esse cara dentro do .NET Core, é o daqui de baixo. Então vou desabilitar o de cima e deixar só o de baixo. Vou converter. Ele gerou para minha classe bonitinha aqui com todas as propriedades, só preciso copiar e colar aqui dentro. Pronto.
Então já reduzi bastante tempo aqui, né? Ia ter que fazer propriedade. O meu modelo está pronto, é só isso que a gente vai estar trabalhando nele aqui. Agora eu vou criar o meu service, tá? Eu já fiz o meu módulo, tá bom? Vamos voltar aqui no nosso checklist. Trabalhei aqui no meu módulo, tá? Agora a gente vai criar o service e depois a gente vai partir para o HTTP Client. Então vamos lá. Vou vir aqui novamente, criar uma nova pasta aqui dentro. Vou chamar de Services. Vou seguir o mesmo conceito aqui dos módulos, tá? Vou criar uma pasta aqui dentro para cada tipo de serviço. Então, eu vou criar primeiro uma pasta para a gente poder fazer esse processo do HTTP Client. Eu vou chamar de Request Provider. Beleza? Só dar um zoom aqui para você ver o nome. E aqui dentro, eu vou começar, como a gente vai estar trabalhando com injeção de dependência, vou estar entrando em um assunto um pouco mais avançado aqui, tá? A gente está dando um pulo, né? A gente saiu de uma aula para essa aqui com um monte de conteúdo avançado, mas vamos com calma. Vocês vão estar meio que aprendendo aí por imersão, vocês vão entender. A gente vai usar aqui interfaces e implementação. Então a interface é como se fosse um contrato, tá? Então eu vou criar contratos aqui para dizer quais são os métodos que a gente vai estar implementando. É simplesmente isso, tá? Não quero entrar em tantos detalhes técnicos aqui. Então vamos lá. Vou criar aqui uma interface, vou adicionar aqui, ó, novo item, interface, e vou dar o nome de iRequest Provider. Beleza. Então, vou limpar aqui. Eu gosto sempre de tirar essas coisas desnecessárias. E o que é que a gente vai fazer nessa interface, tá? Eu vou dizer aqui quais são os métodos que a gente vai ter relacionado à parte lá do HTTP Client. Então, nesse momento que a gente vai fazer só um cadastro, né? A gente vai fazer mandar dados do usuário, a gente vai precisar fazer um post. E lembrando, se você não sabe nada de API, dá uma olhada naquele vídeo lá, que eu falei no início. Então, a gente vai fazer um post para essa API. Então, eu vou criar um método aqui dinâmico. Olha que vai ter conteúdo pra caramba nesse vídeo. Esse método vai ser assíncrono, então a gente vai passar vai ser uma task, né? Ele vai retornar um tipo de task, não vai ser vazio. Vou chamar de post async. E olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu quero deixar esse método completamente dinâmico. Então aqui dentro, olha o que eu vou passar. Eu vou colocar aqui uma propriedade dinâmica, né? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Vou colocar aqui maior que menor que, deixa eu tirar esse cara da frente. E vou chamar aqui de tsend, é o valor que eu vou estar enviando para lá, beleza? Então, a classe que eu passar aqui, ele vai aceitar. Então, eu não estou deixando específico que eu quero passar a classe user. Ele vai ser uma classe dinâmica. E aí eu vou passar aqui, ó. Primeiro, eu preciso enviar a URL. Ele está até sugerindo para mim aqui, ó. A gente precisa passar essa URL. Então, eu vou botar aqui no método a URI. O que é que eu tenho que enviar mais aqui? Eu tenho que enviar o objeto, então eu vou botar aqui o tsend. Estou chamando esse mesmo nome que está aqui. Chamar de data. E se tiver alguma rota que esteja meio que protegida, eu preciso passar o token de acesso também. Tá? A gente vai estar vendo isso mais à frente, mas eu vou deixar esse método aqui já prontinho. Então eu vou passar aqui o string token, e aí um detalhe que eu vou deixar ele por padrão valor vazio, né? Caso a gente não tenha o token ainda. Beleza? Como a gente vai implementar só o post agora, não vou fazer os demais, né? A gente vai fazendo aos poucos. Vamos pegar agora essa interface e vai fazer a implementação dela. O que é que eu vou fazer? Vou adicionar uma classe agora. Classe. Vou chamar de Request Provider. Beleza? E ela vai implementar a minha interface Request Provider. Então, eu vou vir aqui, ó, implementar. Cadê? Calma. Implementar a interface. Bora, meu amigo. Pronto. Coloca aqui como público. Limpar esses caras aqui de cima. Beleza. Vamos começar a fazer a implementação aqui, tá? É nesse momento que eu vou começar a fazer o uso aqui do HTTP Client. Então, eu vou precisar criar uma instância aqui em cima, ó, Private Read Only do meu HTTP Client, que é a biblioteca que a gente usa para fazer a integração. Eu quero instanciar essa classe aqui utilizando uma outra propriedade, um outro atributo. Falei que essa aula estava rica em conteúdo aqui, que é o lazy. Então, eu vou dar aqui um new, igual aqui fazer uma interpolação aqui dentro. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. A maioria das nossas implementações, vamos voltar lá na API, elas precisam passar o content type aqui do application/json. Então, eu já vou definir tudo isso aqui no momento que eu chamar essa classe, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, HTTP Client, vou criar uma instância, HTTP Client, vou definir aqui o valor padrão que ele vai estar aceitando, né? Ele vai aceitar aqui
Ele está até sugerindo para mim aqui, eu vou aproveitar o application barra JSON. Ok. E aí eu retorno esse mesmo objeto aqui, ó, senão ele vai ficar acusando erro. Pronto, bacana, tá? O nosso código está ficando bem profissional. Vocês vão ver que alguns projetos profissionais eles usam mais ou menos isso aqui, né? Faz uso do lazy, do HTTP client. É algo muito utilizado. Vamos agora criar o nosso método aqui PostAsync, tá? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vai ficar bem rico aí. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Nesse método, eu preciso criar uma instância do HTTP client. Como eu já estou criando aqui em cima, eu só preciso chamar ela. Vá HTTP client igual a underline HTTP client.var. Eu gosto de colocar um underline aqui para propriedades privadas, tá? Sempre que eu tiver uma propriedade privada, eu coloco um underlinezinho na frente. E aí, o que é que eu preciso fazer? Uma coisa que eu gosto de fazer, né? Coisa minha também, é limpar todos os cabeçalhos que tiver. Então, clear. E daí, eu adiciono de novo o que eu preciso. Por exemplo, o token, né? Pode ser que o token expirou e aí eu gosto sempre de limpar antes. Vou colocar aqui default headers.authorization vai ser igual a... Aí eu vou fazer aqui uma condição. Ó. Se o token for diferente de nulo ou vazio, né? Se o cara mandar um token para mim, daí eu adiciono. Eu dou um new authenticator token. Se não, eu deixo nulo. Não faço nada. A gente consegue até pegar esse código aqui, ó, para ficar mais limpo, e colocar em um outro método. Vamos criar um método aqui embaixo, vou deixar bem bonita essa classe. HTTP client get or create HTTP client recebendo o token. A gente copia isso aqui, cola aqui, e aqui ele dá um return HTTP client. Pronto, né? Ele meio que já configura e daqui de cima eu só preciso fazer isso. Isso aqui é mais coisa do clean code, tá? É só para deixar o código um pouco mais limpo, não precisa fazer isso não. Pronto, então eu já tenho a minha instância do HTTP client. Com essa instância aqui eu consigo acessar todos os verbos HTTP, ó. Eu tenho aqui o post, eu tenho o delete, eu tenho o put, get, né? A gente vai trabalhar só com o post. Então, o post, se a gente olhar bem aqui, ele precisa de dois parâmetros. Ele precisa da URL e precisa do HTTP content, né? Que é o corpo, né? Da requisição. Então, vamos começar construindo aqui o corpo da requisição. Eu vou chamar aqui de body, igual a new string content. Eu vou deserializar a minha classe que está mandando aqui e converter ela no JSON. Então, eu vou botar aqui o JSON serialize, ponto, serialize, passando aqui o parâmetro da data. Daí, esse método ele fica bem dinâmico também. Uma coisa que o pessoal faz é definir o tipo de mídia que está sendo enviado aqui dentro também, tá? É bom, eu vou colocar aqui, ó, só para o código ficar mais rico ainda. Content type, eu estou definindo aqui que vai ser o media type header value. Media type. Isso só funciona se a API lá realmente estiver esperando esse tipo de mídia. Application barra JSON. Aqui tem que colocar um new. Tá vendo eu? Belezinha? Agora a gente vai chamar o nosso método. Eu gosto aqui de pegar sempre o retorno, né? Para ver se o retorno foi com sucesso ou não. A gente vai também debugar um pouquinho aqui para ver se o retorno está trazendo os dados certinho. Eu vou botar aqui vá response igual a await HTTP client PostAsync. Estou passando aqui a URI, né? Que é para onde eu estou enviando. E agora eu vou passar o body aqui com os dados. Outra coisa, eu vou tirar aqui o await false. Prontinho. Aqui a gente já tem um retorno. Então, a gente consegue verificar ó, se o retorno ele for com sucesso. Na verdade, se não for com sucesso, né, vou negar isso aqui. Eu coloco para ele lançar aqui uma exceção, né, um erro, dizendo que teve algum problema. Falha na requisição. Requisição. Se foi com sucesso, uma coisa que dá para fazer aqui ó, é para a gente retornar o que tem aqui dentro do nosso response. Tá? Então, eu posso fazer assim, ó, vá result igual a await response.content.read from JSON aqui async. Vou pegar os dados lá que vem no JSON. E aqui eu digo qual é a classe, né? Ele vai pegar o JSON e converter numa classe, tá? Então eu digo qual é a classe que ele vai converter. A classe que ele retorna, vamos voltar lá no post, praticamente é a mesma que a gente envia, tá? Tem algumas propriedades a mais, mas os mesmos campos que a gente envia, ele retorna aqui. Então eu consigo retornar a própria classe. Ó. Vou pegar aqui o tcn, botar aqui.
Inclusive, eu vou até editar esse método, ele não está retornando nada, para retornar o próprio objeto que está trazendo da API. Então, vou alterar aqui, ó, a task agora vai retornar um tsend, o próprio objeto está mandando. Está aqui também. E muita coisa, né? Bastante coisa. Realmente a gente tem que estruturar bem o nosso projeto. A gente veio do início para cá bem tranquilo, poucas coisas, e aí a gente chegou aqui, puf, um monte de conteúdo. Mas realmente esse vídeo vai ficar bem rico aqui. Eu decidi fazer desse jeito mesmo, para você não perder muito tempo. Então deu para respirar aqui, né? Deu para entender mais ou menos aqui o que a gente fez. A gente colocou aqui uma classe HTTP Client para poder estar fazendo o processo de integração. E eu criei um método aqui dinâmico para a gente poder fazer os envios de push sempre com esse método. Agora, a gente vai criar o serviço para fazer o usuário, fazer a integração com o usuário. Mas aí tem alguns detalhes. Vamos lá. Aqui na nossa API, se a gente observar, ó, a gente vai fazer quase todas as integrações com ela. O início da nossa URL aqui ela é meio que padrão. Ele tem aqui dummy.com. Isso aqui é como se fosse o meu endpoint principal, tá? E aí o que vai mudar de um para o outro, né? Dependendo do tipo aqui, do cartes, da parte de user, é só mesmo essa parte aqui, ó. Ele tem aqui o nome user. O resto também aqui é tudo igual. E dentro de cada item desse, né? Dentro dos users aqui, ele tem uma outra propriedade na URL, que são as ações, né? Tipo, eu tenho um usuário, eu posso adicionar, eu posso ver os usuários aqui em cima, eu posso adicionar, enfim, eu tenho várias funcionalidades. A gente vai montar uma estrutura aqui que eu gosto de fazer para ficar bem dinâmica essa parte aqui das URLs. Então, eu vou adicionar aqui no meu projeto uma nova classe que eu vou chamar de Global Settings, assim mais ou menos. A gente vai criar umas configurações globais aqui dentro, que é o que a gente vai estar usando em todo o projeto, relacionado à parte de URL. Então, eu vou colocar aqui dentro, ó, coloca ela como pública. Public const string default endpoint, beleza? O meu endpoint padrão é aquele lá do dummy. Deixa eu pegar de novo aqui, copiar aqui, ó. Vou copiar tudo aqui. Vou tirar só essa parte do users e do add. Então esse é meu endpoint principal, tá? E aí eu vou criar aqui uma outra variável, public string user endpoint. Vai ser um get e set. E eu vou meio que instanciar ela no construtor. Vou botar aqui, ó. Vou colocar o valor dela aqui no construtor, que vai ser igual a default. Eu vou meio que fazer uma concatenação aqui. Opa. Vamos lá, Felipe. Barra user. Beleza? Deixa eu ver se desse jeito. Users, perdão, é user no plural. Barra users. Prontinho. Aí o que a gente vai fazer, tá? Como isso aqui não vai mudar, né, vai ser fixo, né? Eu posso utilizar variáveis estáticas, mas também eu posso usar aqui o design patterns, né? Que é a ideia do singleton. A gente vai ter uma única instância disso no meu projeto todo. Então eu vou vir aqui, vou criar aqui um static global settings instance. Ele só vai receber mesmo aqui. Então vai ter set. E vai receber uma instância do new global settings. Aí sempre que eu precisar é só chamar o global settings instance e qual é o endpoint que a gente vai estar utilizando. O ADD eu não coloquei aqui. Eu gosto de colocar essa parte de adicionar dentro do serviço de usuário. Que é isso que a gente vai fazer agora. Ó. Vou adicionar aqui agora um novo serviço, tá? A gente vai adicionar uma nova pasta aqui. Users. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na parte do request provide. Vou criar uma interface chamada user service. Aqui a gente só vai ter um único método, que vai ser uma dinâmica também. Vai retornar um user, que é o meu modelo. Add e vai passar um user. Beleza? Remover essas coisas aqui de cima. Vamos fazer agora a implementação dessa interface. Vou adicionar uma nova classe aqui, chamada user service. Ela vai receber aqui o user service. Vamos implementar a interface. Coloco aqui como pública. E olha o que a gente vai fazer aqui. Ó. A gente vai chamar o nosso iRequest Provider, né? O iRequest Provider. Só que eu vou usar aqui uma outra coisa, tá? Eu tô bem abusado nesse vídeo aqui. Eu tô usando muita coisa nova. A gente vai usar um construtor primário, tá?
que é o construtor primário. Ao invés de eu criar um construtor aqui embaixo, ó, fazer assim, ó, a gente vai usar aqui em cima. Ó. Então, eu vou passar por parâmetro aqui em cima, o meu iRequestProvide. É aqui que entra aquela parte lá da injeção de dependência, tá? Então, eu vou botar aqui private, read-only, request_provide igual. Bom, olha como o nosso código fica bem mais enxuto, tá? Com o construtor primário. Isso aqui é bem legal. Na versão nova aí do C#. Então, aqui no ADD, o que é que eu preciso fazer? Primeiro, eu vou chamar minha URL global settings.instance.url endpoint. E aqui que eu concateno, aqui que eu boto barra ADD, né? Que eu vou estar adicionando. E vou botar um return request await, né? Tem que botar o que é assíncrono. Request provide post async passando aqui a URI e o usuário. Aqui a gente já terminou, tá? Bom, então o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar as injeções de dependência, tá? A gente fez nossos serviços, módulo, configurou o HTTP client. Agora vamos partir para a injeção de dependência. Como a gente já está utilizando aqui, ó, aqui já está meio que tendo um conceito. Só que eu preciso definir isso aqui dentro do meu malware program. Senão ele não vai funcionar. Então, olha o que eu gosto de fazer também aqui. Ó. Eu vou criar um método aqui embaixo, estático, que vai ser uma extensão desse cara aqui de cima, ó, desse create builder, tá? Ele tem aqui um malware app builder, né? Então, eu vou botar aqui o malware app builder, register app service para me registrar os meus serviços e ele vai ser uma extensão desse cara aqui. E daí o que é que eu vou fazer? Eu vou botar aqui o meu, que retornar ele aqui, né? app.services.add singleton, eu vou colocar como um singleton mesmo, porque vai ter uma instância só no projeto todo. Request provider e aqui vou colocar um request provider. O serviço lá do usuário, e aí tem um detalhe, né? Eu vou colocar dessa mesma forma, mas eu não costumo fazer desse jeito, tá? Tô fazendo aqui só para ficar mais simples o vídeo, senão vai ficar muita coisa aqui. Mas às vezes eu crio uma outra classe para ter todos os serviços lá dentro e aí eu faço para ela instanciar aqui dentro. É um pouco diferente, mas desse jeito funciona também, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, user service, mesma forma como a gente fez lá no daqui de cima, user service. Uma outra coisa que eu preciso registrar também agora é a minha view. Depois que eu fizer isso, ó, para fazer funcionar, aqui dentro do meu build aqui em cima, eu tenho que chamar ela aqui, ó, vou dar um ponto registro app service. Enfim, voltando, para que isso aqui funcione, eu preciso agora registrar a minha viewer, né? Tipo, qual é a view que eu vou chamar o serviço de user service, né? Por exemplo, aqui dentro de viewers, eu tenho aqui cadastro viewer, né? Esse carinha aqui, ó. A gente vai chamar aquele user service aqui dentro. A ideia é eu fazer isso aqui, ó. Dentro do meu construtor, eu chamar, né? Vou até adiantar aqui também. Essa é a ideia, né? Eu fazer esse processo aqui. Mas para eu poder fazer isso, para que eu consiga fazer esse processo dessa injeção aqui dentro, eu tenho que registrar ela lá dentro também. Então eu vou criar um outro método aqui embaixo, que vai ser bem parecido com o de cima. Até copiar aqui, vou mudar o nome só para register views. Não preciso fazer todas as views, tá? Só para as que eu vou realmente utilizar. E as views eu registro diferente, eu vou colocar ela como um add transactions. Porque não, só vai instanciar mesmo na hora que eu acessar ali, né? Return app. Tem que colocar aqui em cima também, ó. Register views. Belezinha? Quando eu faço isso, daí eu consigo agora acessar as propriedades do user service dentro do meu cadastro view. Lembrando que essa tela de cadastro é aquela que a gente fez lá no início, né? Onde tem alguns campos lá para a gente preencher. Então, vamos começar a fazer a integração aqui, ó. A gente já tinha um método aqui de cadastro, que ele basicamente pegava todas as informações, né? Nome, data de nascimento, genialidade. Então, ao invés da gente pegar essa propriedade e deixar aqui à toa, a gente vai mandar lá para a API. Vou criar uma instância aqui do meu usuário, né? Igual a new user. Aqui é o meu model. Vamos importar ele aqui. Em vez de colocar essas propriedades aqui em vão, a gente vai colocar ó, o nome. Vou colocar aqui no first name. E aí uma coisa legal que dá para fazer aqui no nome é o seguinte. Ó, eu preciso do first name e last name, né? Então eu vou botar aqui varNome de novo. Só que eu vou botar aqui um split pelo espaço. Beleza.
E aí, ó, o que eu vou fazer? O first name vai ser igual a o nome.first. Beleza? É claro que eu vou verificar aqui se ele é maior que 0. Agora, se ele for maior que 1, significa que eu tenho o last name. For maior que 1, né? Então eu tenho o last name, aí eu posso pegar aqui, ó, last name, e ele vai pegar o último nome. Perfeito. Vamos tirar essas chaves aqui que não tem necessidade. Não, aqui vai precisar. Pronto. Beleza. Então eu já peguei, atribuí aqui dentro do meu user o nome. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para data de nascimento, birth date, to show date string. Vamos fazer aqui para o gênero, gender, to string também. E a idade, que é age. Beleza. E aqui agora eu vou fazer a parte para adicionar esse cara lá na minha API. Então eu vou chamar o meu serviço user service add passando o user. Olha que legal. Eu vou colocar aqui para pegar o user result, que é o usuário que retorna. E esse usuário que retorna, para a gente ter certeza, né? Eu vou imprimir ele na tela. Ao invés de trazer o nome que eu estou passando aqui, eu quero que imprima aqui o que vem lá da API. First name. Legal. Prontinho. Vamos ver se a nossa integração com a API vai funcionar aqui, tá? Vou rodar aqui meu projeto. Beleza, ele carregou aqui para mim, né? Nosso aplicativo aqui. Vamos aqui na parte de registrar. Vamos lá, vamos preencher aqui, ó. Vou botar aqui João Maria. João Maria. Então, vou mudar aqui a data de nascimento. Vou botar aqui, ok. Gênero masculino. Então, a ideia é salvar tudo isso aqui, né? Vamos colocar um pause break aqui na minha API para a gente ver como é que está passando os campos. Vou adicionar aqui, vamos debugar linha a linha. Pronto, estou com o meu usuário aqui tudo certinho. Vou entrar aqui nesse método. Ele gerou aqui a minha URL, né? Com os campos aqui, ó, não vai dar para mostrar. Vamos acessar aqui e a gente vai fazer agora a parte do post, né? O envio. Então, ele vai converter aqui o meu body. Meu campo aqui está dinâmico, tá? Ele recebeu aqui o meu user certinho. Vamos enviar agora para a API. Tá, trouxe lá o código 201 que criou o usuário, né? Então, não deu erro. E a gente vai pegar agora o retorno lá da API. E ele retornou aqui basicamente o mesmo objeto, só que agora com as propriedades aqui vindo diretamente da API, tá? Vou rodar aqui agora e dar um continuar. Belezinha. Cadastro do usuário Joe foi realizado com sucesso. Bom, galera, é isso, tá? Eu acho que essa aula ficou bem rica aqui, muito conteúdo. A gente vai estar evoluindo mais isso daqui. Eu sei que ficou um pouquinho extenso aqui o vídeo, mas dá uma olhada, revê o vídeo. Se for um comentário, coloca aqui na descrição ou pergunta lá na comunidade que a gente se ajuda. Beleza? Até a próxima aula!